A graça e a paz, irmãos. Daqui quem vos fala é o pastor André Francisco. Então, sabe o que acontece? A minha gratidão vai a Deus e vai também a vocês. A todos vocês que clicaram para assistir esse canal, esse vídeo, e a todos vocês o inscrito, e a quem não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, continue curtindo, compartilhando, assistindo os vídeos também. Faça isso pelo crescimento do canal e pela proclamação do Evangelho, que é a coisa principal. Amém? Então, a gente está falando sobre um Deus revelado. Qual Deus você tem falado? De qual Deus? De qual assunto sobre Deus que você tem falado? De um Deus de ouvir dizer ou de um Deus que você apenas não ouviu dizer, mas também viu e vive? Porque ouvir dizer é o primeiro passo que podemos fazer. Porque para você crer em algo, precisa ouvir. Então, o primeiro passo é ouvir. Depois que você ouve e vê que é interessante, você precisa chegar mais perto para ver. E quando você vê, agora você quer viver aquilo. E uma vez que você vive aquilo, você pode falar aquilo com toda certeza, com exatidão, ousadia, porque você sabe do que está falando. Então, essa pregação está baseada lá em João capítulo 1, versículo 18. E lá nos fala que Deus nunca havia sido visto por ninguém, mas o Filho unigênito o revelou a nós. Quem é esse Filho unigênito? Que estava no peito do Pai, que está no peito do Pai. Porque para Jesus, para Deus delegar essa missão de quem vai o revelar à humanidade, ele buscou uma pessoa certa para fazer isso. Ele não buscou um anjo, Miguel, não buscou nenhum outro anjo, Gabriel, seja lá qual outros nomes de anjo que existe lá no céu. Ele não buscou um anjo, e muito menos um homem comum, mas ele buscou um filho que estava no peito dele. Que está no peito dele, está. E esse filho, com o propósito de revelar o Pai aqui a nós. Então, a pessoa que foi enviada para nos revelar o Pai não é uma pessoa qualquer, é alguém do coração de Deus. Ele conhece Deus, ele conhece o Pai. Por isso que ele recebeu essa missão de revelar a Deus a nós. Amém? Então, de qual Deus você tem falado? Você tem falado do Deus que você aprendeu com Jesus? Do Deus que você viu nos evangelhos através de Jesus? Ou do Deus que você aprendeu para lá, para acolá? Porque o Deus certo, o Pai certo do que você precisa falar é daquele Deus que Jesus falou nos evangelhos. Ele te ensina sobre o verdadeiro Pai. Amém? E você sabe, quando nós falamos de alguém por ouvir dizer apenas, você corre risco de falar bem de alguém que na verdade não é digno de confiança. Ou você corre risco de falar também mal de alguém que não é aquela coisa ruim que você está falando. Isso é perigoso. Mas o bem de falar de alguém que você ouviu dizer e viu e vive, ou por experiência própria, você vai falar com ousadia e intrepidez e você vai transmitir segurança para aquele que está te ouvindo. Sabe, lá em Marcos capítulo 3, versículo 13, quando Jesus quis formar a sua equipe, ele chamou os 12 junto dele para que estivessem com ele. Durante aquele tempo aprendessem com ele. E uma vez que aprenderam com ele, agora os enviasse para expulsar demônio, curar doentes, proclamar o evangelho, curar doentes, expulsar demônio. Você entende? Eles só saberiam pregar o evangelho, proclamar a palavra de Deus, porque conviveram com ele. Eles só poderiam saber como é que se expulsa um demônio, porque estiveram com ele. Eles só poderiam saber como orar para a saúde de alguém, porque estão com Jesus, porque estiveram com ele. Então, não seriam pessoas qualquer que foram delegadas para cumprir uma missão, mas seriam pessoas que conviveram com ele. Você consegue entender isso?
Então, nesse ano de 2021, de qual Deus você quer falar? De qual Deus você quer falar, mostrar para as pessoas? O Deus de ouvir dizer ou o Deus que você ouviu, viu e convive? Porque o primeiro passo, que é o passo, um dos passos mais importantes, o mais importante, se podemos colocar assim, o primeiro passo é ouvir. Porque não tem como você crer se não ouvir. Então, só que a questão, quando você ouve, não fique por ali. Continue andando. Venha mais perto, chegue mais perto para saber mais. Então, foi isso que os discípulos fizeram. Quando a gente vai Hebreus capítulo 1, versículo 1 até o 3, a Bíblia fala, havendo outrora Deus falando com os antigos, várias vezes, de várias maneiras, através dos profetas, no nosso tempo falou para a gente através do Filho, que é o resplendor e a expressão exata de um Deus invisível, de um Pai invisível, que é Deus, né? O nosso Deus. Ou seja, quando você vê Jesus, você está vendo o brilho de Deus, o brilho do Pai. Quando você vê Jesus, você está vendo o próprio Deus. Não é outra pessoa. Ele é a expressão exata. Ele é exatamente assim. Então, você consegue ver que lá em João capítulo 14, no seu versículo 8, 9, 10, 11, Jesus estava falando, até chegou de se apresentar aos discípulos dizendo, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Continuou falando e o Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, esse é que nos basta. Jesus ficou assim, sabe? Tanto tempo você está comigo, Filipe, e não sabe quem é o Pai, como você pode me pedir para mostrar o Pai? Você não sabe que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Eu e o Pai somos um? Se você não consegue crer nisso, ao menos crê nas obras que eu faço, porque as obras que eu faço não as faço em mim mesmo, mas é o Pai que está em mim, que o faz através de mim. Vocês conseguem entender? Então, com essa história de de Filipe, interrogando Jesus, dizendo, mostra-nos o Pai que nos basta, nos dá também a entender, não basta estar perto, não basta ver, mas também precisa se concentrar, precisa manter a mente lúcida para entender do que lado você está. Porque Filipe estava junto dele, Filipe e os demais, né? Estavam junto dele, mas não estavam entendendo que Jesus Cristo era representação, a imagem exata de Deus, a expressão exata de Deus. Não estavam entendendo. Por isso é que Jesus disse, ei, até agora vocês não sabem que eu e o Pai somos um? Quem me vê, vê o Pai? Por que Jesus afirmou isso? Quem vê ele, vê o Pai. Quando a gente abre em João capítulo 5, versículo 19, ele vem dizer assim, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Então, Jesus aqui nesse capítulo, João capítulo 5, versículo 19, ele vem dizer para as pessoas, né? Tudo que eu faço, eu vi meu pai fazendo. Assim como o pai faz, o filho também faz. O filho não faz diferente. Então, quando eu estudo os evangelhos, quando eu estudo a vida de Jesus, eu estou aprendendo como Deus é. Porque assim como Deus é, assim como Jesus fazia. Jesus não procedeu diferente do Pai. Jesus não é um tipo de filho que leva um caráter, um comportamento diferente do Pai. Mas Jesus é daqueles filhos que quando você vê ele, você viu o Pai. É isso que Jesus passou para a gente. Em João 8, capítulo 38, Jesus vem dizer, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. Jesus falou assim, quando ele estava debatendo com os fariseus, doutor da lei, eu estou falando o que eu vi do meu Pai, e vocês falam também do que viram do vosso Pai.
Então, quem vê Jesus consegue ver que é Deus falando. Então, não tem estranheza. Estranhar, cadê Pai? Cadê o Deus? Não, Deus estava em Jesus. Por isso é que quando você vai em 2 Coríntios capítulo 5, a Bíblia nos fala lá no versículo 18 e 19 que Deus estava em Jesus Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, quando Jesus Cristo morre na cruz para reconciliar o mundo para com Deus, era o próprio Deus que estava em Jesus. Era o próprio Deus que estava fazendo aquilo. Então, era o homem abrir os olhos e ver um Deus que está morrendo para o nosso bem, para o bem da humanidade. Então você só vai saber dessas coisas quando convive com ele, quando está ligado. Não é só estar perto, precisa ficar ligado. E não se distrair como Filipe e os outros se distraíram e ainda tem coragem e ousadia de dizer: Senhor, nos mostra o Pai, esse que nos basta. É isso que nós queremos. Olha só, o João capítulo 12, versículo 49, ele vem nos falar também algo precioso. Vem dizer assim o 49. 49, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o meu Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Jesus falou, tudo que eu tenho falado, não falo de mim mesmo. O Pai prescreveu o que eu tenho que falar, e ele me anunciou muito antes o que falar. Então, se vocês estão pensando o que eu falo, o que eu faço é de mim, estão enganados. É o Pai. Você precisa ver o Pai envolvido naquilo que eu estou falando e fazendo. Então, é isso que você precisa entender, meu irmão. Fale daquilo em que Deus está envolvido. Fale daquilo que Deus escreveu. Fale de um Deus que você vive, do que te foi revelado na Escritura, e não daquele que você acha. Jesus é aquele que sabia que tipo de Deus a que ele pertencia, quem era o pai dele. Por isso que lá em Lucas capítulo 9, de versículos 51 a 53, Jesus estava indo para Samaria, mas antes pediu a uma equipe que fosse na frente preparar lugar para ele. Só que quando chegaram, os samaritanos não quiseram receber Jesus, porque entenderam que Jesus estava de passagem, não iria ficar lá. 2 dos discípulos de Jesus não gostaram. Quem eram esses discípulos? Tiago e João. Disseram, Senhor, permita que nós invoquemos fogo para consumir esse povo. Jesus repreendeu eles dizendo, vocês não sabem a qual espírito pertencem, porque o Filho do Homem não veio destruir almas, mas ele veio salvá-las. Você já imaginou se aquele que veio, o enviado de Deus para revelar o Pai, fosse Pedro? Então a tua orelha estaria cortada, assim como a orelha de Malco foi cortado. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro puxou da espada para cortar a orelha de Malco. Ainda bem que Jesus estava presente, porque Deus está presente, né? Para consertar os nossos erros. Colocou a orelha do Malco no lugar. A Bíblia diz que Jesus repreendeu os discípulos. Já imaginou se os enviados para revelar Deus a nós fosse Tiago e João? Nós já estaríamos consumidos, acabado com fogo sobre nós. Porque eles não teriam paciência da nossa atitude de rejeição, das atitudes de muitos de rejeição. Mas Deus enviou a pessoa certa, Jesus Cristo, que conhecia quem é Deus, que sabe que Deus tem paciência com as pessoas. Deus tem paciência com as pessoas. Por isso ele enviou alguém também que aprendeu a ser paciente, que sabe o que é ser paciente. Enviou alguém que é paciente, Jesus Cristo. Ainda que as pessoas rejeitarem, mas ele vai ter paciência, esperança, expectativa que essas pessoas podem mudar de ideia e aceitar Jesus e abraçarem a salvação. Amém? Então estaremos juntos até no próximo vídeo.
Se inscreva no canal, você que não é inscrito, assiste o vídeo, continue curtindo, comentando e compartilhando. Obrigado. Deus te abençoe. Amém.